A ficção científica pesada nos leva além das fronteiras da imaginação, onde a ciência real encontra universos extraordinários. Mas o que é exatamente a ficção científica pesada? A resposta você vai encontrar nesse vídeo. Portanto, fica comigo até o final desse vídeo, depois deixa o seu like, o seu joinha, também deixa o seu comentário, a sua pergunta. E se não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações do YouTube para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Agora, vamos embora pro vídeo. O que define o subgênero conhecido como ficção científica pesada ou difícil? Esse termo pode ser útil para entender lançamentos como a série da Netflix O Problema dos Três Corpos. Baseada na trilogia Lembrança do Passado da Terra de Liu Cixin, essa obra é considerada um exemplo extremo de ficção científica pesada, onde se destaca pela complexidade e precisão científica. Mas o que realmente caracteriza esse subgênero? Em termos gerais, a ficção científica pesada enfatiza a explicação detalhada da ciência por trás dos seus mundos ficcionais. Embora a ciência apresentada na ficção possa ser especulativa, ela deve se basear na realidade e preocupar-se com a precisão. O chinês Liu Cixin, um engenheiro antes de se tornar romancista, ele reflete isso na sua obra, onde os protagonistas são cientistas de diversas áreas. Mas definir os limites exatos do que qualifica uma história como ficção científica pesada é complicado e muitas vezes subjetivo. A primeira vez que o termo foi usado foi numa publicação em 1957 por Peter Schiller Miller, numa resenha de Ilhas do Espaço de John Campbell, que ele descreveu como uma aprovação como muito característico da melhor ficção científica pesada de sua época. A resenha foi publicada na revista Stolen Science Fiction daquele mesmo ano, onde Miller era um crítico regular. Examinando suas outras críticas, o escritor Westphal observa que antes de Miller usar o termo pesada para a ficção científica, ele usou os termos direto e real para significar mais ou menos a mesma coisa. Mas Miller nunca definiu exatamente o que ele queria dizer com esse termo, ficção científica pesada, a não ser usando certos romances como exemplos. Portanto, ficção científica pesada é outro daqueles termos que as pessoas começaram a usar antes que houvesse uma definição adequada. Aqui vale destacar o seguinte: não se trata de uma pesquisa científica em forma de narrativa. O que se quer dizer é trazer para a história elementos da ciência ou alguma coisa da ciência com alguma precisão ou com o máximo de precisão possível, para que também não fique algo incoerente ou até mesmo inverossímil. O escritor e editor de revistas Hugo Gernsback, ele publicou a primeira revista de ficção científica, Amazing Stories, em 1926. E no editorial ele falou que a ficção científica deveria sim ter uma precisão científica. Também ele falou uma coisa bastante curiosa, que essas histórias de ficção científica poderiam funcionar como um tipo de comprovante, caso algum dia alguma invenção que estivesse ali nessas histórias fosse realmente inventada. Um pouco de exagero, é verdade. Mas, se você quiser conhecer também mais sobre Hugo Gernsback e a publicação da Amazing Stories, nós temos um vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição o link para você assistir depois. A ficção científica também pode usar atalhos narrativos que apoiam histórias que não poderiam existir em nenhum outro gênero. A maioria das histórias de viagens no tempo, por exemplo, está interessada em questões pessoais, como a pergunta de Volta para o Futuro. E se você pudesse conhecer seus pais quando eles eram adolescentes? Não importa como isso acontece, seja um DeLorean turbinado ou uma ampulheta encantada. Em Matrix, a ideia de uma realidade simulada é uma forma de fazer uma pergunta que é acadêmica, mas que pertence mais ao domínio da filosofia do que da ciência. O que significa algo ser real? A ciência de Matrix pode ser um pouco fraca, mas o filme em si não. Nesse caso, o filme não se preocupa mais com a precisão científica do que com a investigação de questões filosóficas complicadas e não tem vergonha nenhuma de pedir ao público que pense.
Também filmes como Chegada, de Denis Villeneuve, e Perdido em Marte, de Ridley Scott, são exemplos claros de ficção científica pesada. Os dois filmes apresentam protagonistas cientistas e enredos centrados na resolução de problemas científicos complexos. Chegada trata da comunicação com alienígenas através de uma linguista, enquanto Perdido em Marte segue um botânico tentando sobreviver em Marte. Outros dois exemplos são Interestelar e Ex Machina. O primeiro está centrado ali na física quântica, enquanto que o segundo é no desenvolvimento de uma inteligência artificial. Esses dois assuntos, eles são bem comentados atualmente não apenas em filmes e também nos meios acadêmicos, mas de um modo geral, a sociedade fala alguma coisa também sobre isso, pelo menos as pessoas mais interessadas no assunto. Para não ficar apenas nos filmes, também tem as séries de ficção científica pesada. Por exemplo, Mar da Tranquilidade é uma série muito interessante e focada na ficção científica pesada ou numa exatidão científica. Primeiro se parte de uma especulação. Uma equipe de cientistas, numa estação lunar, encontrou água na Lua. E a partir dali vai se desenvolvendo a história. Ali pode-se dizer que tem, sim, ficção científica pesada. A ficção científica pesada se destaca por integrar uma paixão genuína pela ciência com uma narrativa envolvente. Embora a definição exata desse subgênero possa ser difícil de estabelecer, ele utiliza a ciência e a precisão científica extrema como ferramentas para enriquecer suas histórias. Filmes e séries exemplificam, portanto, a diversidade e a complexidade desse fascinante subgênero da ficção científica. E é isso aí, pessoal, era o que tínhamos para falar sobre a ficção científica pesada. Se você gostou desse assunto e quer mais sobre esse assunto, então deixa a sua sugestão aqui nos comentários. Também deixa a sua pergunta. E se você gosta realmente desse assunto, ficção científica, nós temos vários vídeos aqui no canal. Temos inclusive playlists com vídeos sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, já deixa teu like, teu joinha, e se também não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações do YouTube para receber todas as novidades, porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!